que é rapidinho para ler, mas o Senhor tem liberdade para usar minha boca, amém? Quem tiver sua Bíblia, abra em Efésios 5. Lá no finalzinho, depois de Coríntios. Glória a Deus. Nós vamos passear na Bíblia hoje, hein, irmãos? A palavra diz, Efésios 5, a partir do 31. Pode depois deixar aberto que a gente vai dar uma passeadinha. Efésios 5, a partir do 31, diz assim: Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Glória a Deus. Vamos orar antes da gente começar? Senhor, eu coloco a minha vida diante de Ti nesta noite. Que não seja eu, Senhor, mas sim o Senhor a usar-me como um canal de bênção. Que não saia nada da minha boca que não provenha de Ti, Senhor. Que tudo venha a ser para o Teu louvor, para a Tua glória, hoje e todo sempre. Toma cativa as nossas mentes, que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra. E que nossas vidas, Senhor Jesus, sejam um exemplo de cristãos. Exemplo, Senhor Jesus, da Tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Quando Paulo escreveu esse texto, pode se assentar, irmão. Ele estava trazendo uma orientação para um casamento, obviamente, dizendo de um casamento. Mas além do casamento, eu quero falar sobre algo aqui que fala sobre Cristo e a Igreja. Por que vocês acham, vamos raciocinar, por que a gente acha que Satanás luta tanto contra as famílias? Tanto. E infelizmente isso tem aumentado cada vez mais. Por quê? Se ele conseguir mexer no relacionamento entre marido e mulher, entre pai e filho, entre mãe e filhos, ele consegue destruir a nossa comunhão com Deus. Por isso que ele ataca, principalmente nessa área. Ele luta contra as nossas famílias, e se ele conseguir destruir, ele consegue, a maioria das vezes, destruir o nosso relacionamento com Deus. Então, o casamento representa o relacionamento de Cristo com a Igreja. E a Bíblia representa a Igreja. A mulher representa a Igreja. Então, o que Deus quer falar conosco nesta noite? O marido, o pai, representa Cristo. E a mãe representa a Igreja. Em Provérbios 6, se vocês não quiserem abrir, eu vou abrindo e vou falando, tá? Para a gente conseguir. Em Provérbios 6, do 20 ao 23, diz assim: Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho de vida.
Trazendo para o lado profético, aqui deixa muito claro. Filho meu, quem são os filhos aqui? Somos nós. Guarda o mandamento do teu pai. Guarda os mandamentos de quem? De Cristo. E não deixe as leis da tua mãe, que é a igreja. Sempre andam juntos. Se a gente olhar família, pai, mãe, filhos. Queremos que nessa noite a gente possa olhar dessa forma espiritual, para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco, amém? Quando Deus corrigiu Adão, lá em Gênesis, ele chegou e falou: Adão, você pecou. O que Adão fez? É culpa da mulher que me deste. O ser humano é assim, né? O ser humano é assim. É mais fácil a gente culpar alguém. Eu estou aqui assim porque fulano, ciclano, beltrano fizeram isso, isso e isso. Mas Jesus, ele veio e ele levou toda a culpa. Ele não abriu a boca para reclamar. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, tudo que nós fizemos. A gente não é merecedor de nada, mas ele mesmo assim ele veio e ele fez, ele assumiu a responsabilidade. Assumiu a responsabilidade sobre a minha vida e sobre a sua vida. E eu glorifico a Deus por isso. Voltando lá em Efésios 5, diz assim. Deixa eu achar aqui. Eu fui marcando. Para ficar mais fácil de eu achar. Efésios 25 ao 27 diz assim: Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. E Jesus veio e religou e nos trouxe novamente essa conexão. A gente pode dobrar o nosso joelho e ter comunhão com Ele, e falar com Ele, e falar com o Pai. Aqui deixa bem claro: vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Nos dias de hoje, eu confesso por mim, que nós acabamos, mediante a tantas situações que nós vamos passando, nós acabamos endurecendo nosso coração em relação a relacionamentos. Não digo só relacionamento homem e mulher, mas relacionamentos. Muitas decepções, muitas coisas, a gente acaba endurecendo mesmo o nosso coração. Mas tem algo que nós, baseado nessa palavra, tem como a gente analisar. O Emerson é bastante observador, e eu aprendi um pouquinho com ele disso. Você quer ver se um homem realmente é um homem de Deus? Vê como ele é dentro de casa. O nosso ministério, primeiramente, começa dentro da nossa casa. Não adianta eu ter aqui uma igreja cheia, um monte de gente aqui adorando, só que eu chegar na minha casa é uma bagunça. Eu não respeito meu marido, eu não faço as coisas que eu tenho que fazer dentro de casa. Isso entra tanto para o homem como para a mulher. Porque o homem tem as suas responsabilidades de amar, santificar a sua esposa, mas a esposa também tem as suas responsabilidades. O que adianta um homem vir aqui pregar, falar, e a casa dele está uma bagunça? Os filhos dele não falam com ele. Mesma coisa, eu falo até para jovens.
Você quer ver se aquele rapaz é bom para você casar? Vê como ele trata os pais. Faça uma visita quando a família estiver reunida e observa. Porque na igreja é muito fácil, gente. A gente orar em línguas, a gente cantar, a gente louvar. Mas dentro da nossa casa, quer conhecer a pessoa? Pergunta para quem mora com ela. Como que é o Emerson, Érica, dentro de casa? Para o Emerson, como que é a Érica dentro de casa? Nosso ministério começa lá. É lá o nosso primeiro ministério. É lá que a gente tem que arrumar nossas coisas. É lá que tem que ficar arrumadinho. É lá que a gente tem que dar o exemplo. É lá que a gente tem que construir na rocha, para depois o Senhor nos usar, o Senhor fazer as coisas fora. Certa vez eu falei para uma pessoa assim: arruma primeiro a sua casa, antes de você sair falando de Deus por aí. A sua casa está bagunçada. A pessoa não gostou do que eu falei, mas era o que tinha que falar. Normalmente o Senhor usa com palavras duras, mas eu glorifico a Deus porque se Ele está nos corrigindo é para a glória dEle. Em 1 Timóteo 3,5 diz assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Meu Deus. De novo. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? E aí? A mulher é a igreja, né? Temos muitos exemplos de mulheres na Bíblia, muitos mesmo. Ruth, ela se deitou aos pés de Boaz, ela o chamou de remidor. Ana, ela representa uma mulher que gerou filhos para o Senhor. Ela não podia ter filhos, e ela disse para o Senhor: se o Senhor me permitir ter filhos, eu entregarei para te servir. Não serão meus, mas teus. A igreja não é para nós, e sim para Deus. É a herança do Senhor. Não adianta eu chegar aqui e falar: olha, e obrigar. Não. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Esther, tem uns exemplos de Esther. Ela entrou na presença do rei para interceder pelo povo. Para interceder pelo povo dela. E esse é o papel da igreja. De interceder pelo povo. Interceder por este bairro, interceder pelas famílias, interceder pelas pessoas que estão perdidas no vício aí fora. Mesmo que às vezes a gente esmoreça, mas o Senhor pede para que nós continuemos firmes e fortes, para que o nome dele seja glorificado. Por isso que em Provérbios 31 diz: mulher virtuosa, quem a achará? Se nós estamos falando de mulher sendo o papel da igreja, nós como igreja devemos procurar sermos sábias e virtuosas. Temos que ser a igreja que Deus quer, a noiva do Cordeiro. Quando nós casamos, nós procuramos ver detalhes na pessoa que nós queremos nos casar. Olhamos para a aparência, se ela é bonita, se ela agrada. E o Senhor é a mesma coisa. O Senhor quer uma noiva para subir no altar. Não quer uma noiva qualquer. Vamos pensar, como a gente está, como o Senhor, do jeito que nós estamos hoje. Se o Senhor voltasse hoje, Ele se casaria comigo e com você? A palavra diz que Ele procura uma noiva sem mácula, sem ruga.
Ele serviria ao altar conosco? Por isso que nós precisamos nos enquadrar nos padrões do céu. Precisamos ser mais espirituais do que carnais. Nós nos preocupamos muito com o material. Nós nos preocupamos muito com o que vai acontecer amanhã. Nós nos preocupamos muito com se teremos ou não o dinheiro, se teremos ou não o mantimento, se teremos ou não. A gente se preocupa muito com isso. E às vezes a gente não dá esse mesmo valor, essa mesma intensidade na nossa vida espiritual. Por isso que nós não encontramos igrejas preocupadas com bens materiais, que não têm um relacionamento com o noivo. Jesus só casaria com essas pessoas e com essas igrejas que têm se vendido por causa de bênçãos, se ele fosse interesseiro. Ele não é. O que adianta a gente participar da campanha da chave, a campanha de não sei o quê, e a nossa vida espiritual de qualquer maneira? Em Hebreus 4:12, a palavra diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula. É apta para discernir os pensamentos e intenção dos corações. Sabe o que a gente faz às vezes? A gente subestima o poder de Deus. A gente acha que a gente pode fazer as coisas escondidas de qualquer pessoa. Enquanto eu não fizer, que fulano não veja, tá bom. E a gente se esquece disso aqui, ó. O Senhor, Ele conhece o nosso pensar. Ele conhece a intenção do nosso coração. A gente tem onde escapar? A gente tem por onde escapar? Se Ele conhece as nossas intenções, se Ele conhece, olhe para a igreja, olhe para os relacionamentos de hoje em dia. As pessoas querem se casar com a estabilidade. O que é isso? Ah, se fulano tem um bom emprego, ele é formado, tem dinheiro, eu vou casar com ele. Só que passa o primeiro vento, vai lá na defensoria pedir divórcio. Por quê? Não suporta. A visão de muitos está na carne hoje em dia. As pessoas não têm preocupação com o espiritual. As pessoas não buscam mais a Deus como antigamente. As pessoas não passam mais tempo de joelho. As pessoas não passam mais tempo fazendo jejum pelo outro. As pessoas querem saber delas. Se eu estiver bem, que se dane os outros. Eu resolvi o meu, você que se vire. Deus gosta dessa igreja, gente? Deus vai se casar com uma igreja assim? Egoísta? Misericórdia. Em Eclesiastes, muitas vezes a gente acha que o tempo não passa. Principalmente quando a pessoa está numa fase, uma idade, que ela acha que ela está podendo. E acha que o tempo não vai passar. Que ela não vai precisar de ninguém. E Eclesiastes 12 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva,
no dia em que tremerem os guardas da casa. O que são os guardas da casa? Os nossos braços. Nos dias que tremerem os nossos braços. Só um minutinho. E se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores. O que são os moedores? Os nossos dentes. Por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela, nossas vistas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, ficar com o cabelo branco, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia da prata, se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Aqui deixa bem claro que o nosso corpo vai perecer, que nós não teremos dente suficiente até a nossa velhice, nosso cabelo vai ficar branco, nossos braços vão ficar fracos, nossa visão vai ficar ruim. O corpo perece. E aqui diz que nós voltaremos ao pó. Mas e o nosso espírito? O nosso espírito é eterno. E por que a gente dá mais alimento para a nossa carne e não para o espírito, que é eterno? Por que muitas vezes a gente se preocupa com o que comer, com a vaidade, com a aparência? Não tem nada de errado de você se arrumar, não, irmãos. Mas às vezes a gente gasta tanto tempo cuidando da aparência. E muitas vezes a nossa Bíblia está lá em cima do rack, no Salmo 91, tudo amarelo. Meu Deus. Por quê? A gente não lê a Bíblia. É complicado. Um dia nós pereceremos. E o nosso espírito vai para onde? Precisamos nos preocupar com as coisas espirituais. Somos eternos em Deus, somos passageiros aqui. O que é mais importante? A comida ou o corpo? O corpo ou a alma? Não é mais importante a alma? Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa espiritualidade é prioridade. É prioridade. Muitos dizem que não precisam ir à igreja, né? Hoje em dia a gente tem visto isso e temos a prova viva disso aqui hoje. Quantos falam assim, eu sou o templo do Espírito Santo, eu não preciso de igreja. Mentira. E eu vou te falar por quê. O Senhor fez a instituição igreja, que é a mãe. Está lá em Hebreus 10, 25, quem quiser ver depois. Em Salmos 84 também fala isso. Como está difícil de encontrar nos dias de hoje filhos produzidos pela mãe, ensinados pela mãe, que é a igreja. Filhos com intimidade com o pai. Intimidade com o pai. Não temos isso. Temos filhos crescidos e criados no entretenimento. Se tivesse a festa do cachorro quente aqui hoje, isso aqui ia estar cheio. Não precisa ser do cachorro quente não, pode ser qualquer um. Ia estar cheio. Festa de não sei das quantas, ia estar cheio. Vim receber a campanha da vitória. Vem aqui 3
Sexta-feira que você vai receber a campanha da vitória. A pessoa recebeu a vitória, filho do entretenimento, e vazou. Voltou? Aí não recebeu a vitória. Eu não vou lá. Não vou mais. Para que eu vou buscar esse Deus que não me deu a vitória? Não deu o que eu queria. Olha que grau que nós estamos. Satanás começou destruindo as famílias. Ele está destruindo aos pouquinhos e está fazendo um arregaço. E através das famílias que teremos os filhos de Deus, que é a mãe, a igreja. Tantas pessoas estão desviadas por causa do quê? Agora, quem cresce, quem nasce verdadeiramente, como a irmã Celina diz, quem tem um encontro verdadeiro com o Senhor, esse o vento não leva. Esse o vento não leva. Paulo dizia: quem nos separará do amor de Deus? Está lá em Romanos. A riqueza, a pobreza, a nudez. Quem que separará? Paulo foi gerado na intimidade. Ele foi até o fim e disse: combati o bom combate. Ele sim teve intimidade. Quando estamos em um nível espiritual com Deus, muitas são as críticas. Muitas são as críticas. Somos fanáticos. Somos rotulados como os fanáticos. Tudo é igreja agora, tudo é igreja, tudo é igreja, tudo é igreja. Só pensa em igreja, igreja, igreja. Eu escuto isso, vocês não escutam? Só que a correção, e quantos falam, não, eu não vou lá porque a palavra daquele pastor, daquela mulher, daquele pastor é muito dura. Se não for pela correção do Senhor, nós teremos filhos mimados, filhos cheios de ego. Nosso ego vai estar lá no céu. O Senhor começou com 70 discípulos, não sei se vocês sabem. Passou um ventinho lá quando começou as instruções e as correções, caiu para 12. E ele olhou para esses 12 e falou assim: vocês não vão embora também? Vocês não vão embora? Jesus estava preocupado com o número aqui? Ele é Jesus. Pedro disse assim: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida? Se o teu coração estiver em Deus, Ele estará dentro de nós. E eu creio que Deus disse a Abraão: Abraão, fica na minha presença e eu te abençoarei. Anda reto na minha presença e eu te abençoarei. O que ele estava querendo dizer com isso? Abraão, fica em santidade, tem intimidade comigo, renuncia a sua vontade, Abraão, que eu vou te abençoar. Salomão diz: guarda os mandamentos do teu pai e obedece os ensinos da tua mãe. A igreja é a casa de Deus. E porque muitos de nós não entendemos isso, hoje temos uma distorção, de pai e de mãe. Hoje, por causa de mamon, por causa dos recursos, os filhos ficam o dia inteiro na creche, ou com a avó, ou com não sei quem, porque os pais, os dois saem para trabalhar. E não tem influência sobre as crianças. Não tem ensino sobre as crianças. Mas por quê? Porque eu preciso ter um carro, porque eu preciso ter 2 carros, porque eu preciso ter uma casa, porque eu preciso viajar para o Caribe, porque eu preciso... Nada de errado com quem pode, gente. Mas os pais, eu não sou mãe ainda, mas os pais têm criado os filhos com troca. Fica aí
aí, filho, que a mamãe vai trabalhar para te dar um brinquedo que você quer. Fica aí, filha, porque o papai vai trabalhar. Às vezes o pai nem aparece em casa, aparece 11 horas da noite. O Senhor vai cobrar, tanto do pai quanto da mãe, a herança que Ele deu nas nossas mãos. Eu falo nas nossas porque eu já recebo a minha. Em nome de Jesus. A família reflete na igreja. Como que esses filhos vão chegar na igreja? Vão chegar com uma distorção de pai. Vão chegar na igreja achando que Deus, se Deus é pai, eu vou na igreja, dobro o meu joelho e falo: Deus, eu quero que o Senhor me dê a faculdade, me dê isso, me dê aquilo outro, e pronto. Eu quero. E a intimidade? Aonde fica? Para quê? Eu só quero o que Ele pode me dar. Eu só quero o que meu pai pode me dar. Eu quero um carro, viu, Senhor, do ano, uma casa na praia, uma casa aqui também em Santo André, São Paulo, porque eu preciso disso. Mas eu não quero perder meu tempo dobrando meu joelho, eu não quero perder meu tempo tendo intimidade, eu não quero perder meu tempo lendo a palavra, eu tenho outras coisas para fazer. A família tem refletido a igreja. Muitos estão no hedonismo. O que é hedonismo, gente? Determinação do prazer como bem supremo. Hoje o marido e a mulher, os dois trabalham, dormem juntos, comem na mesma casa, convivem no mesmo lugar, mas quando chega na hora do cartão de crédito e do cheque, o dinheiro seu é seu, o meu é meu. Eu que trabalhei, eu que conquistei, o dinheiro é meu e o seu é seu. Nem vem mexer no meu dinheiro. Que família é essa? Que tudo faz junto, mas chega na hora do dinheiro. É igual falar para Jesus: Jesus, você entra na sala, entra na cozinha, entra na copa, mas no quarto dos fundos não vem não. Não entra não, que lá não quero que o senhor mexa. Família. Marido, mulher, filhos. Intimidade com Deus, todos. Se está bem, todos estão bem. Na hora da angústia, todos vão passar pela hora da angústia juntos. Que negócio é esse que dá uma dor de barriga, um vai para um lado, o outro vai para o outro? Não é assim não que funciona. Temos que ter uma vida na presença de Deus. Não é só dinheiro. Filhos não respeitam mais os seus pais. Por quê? Os pais não estão presentes. Os presentes estão presentes, porque eles compram e dão lá. Aí trabalha, chega à noite, está só o pó. Fala: filho, pega isso aqui, fica aqui, que o papai já volta. Não oram com seus filhos antes de dormir. Não ensina a palavra, não ora antes de comer. Como que a gente quer que eles cresçam? Achando que tem que ter um pai espiritual, tem que ter temor a Cristo, que tem que buscar a Cristo. Para quê? Nós precisamos voltar à essência. Voltar à essência da adoração. Voltar à essência de lá de trás. Daquelas pessoas que tantas pessoas criticam, porque são religiosos demais, não cortam o cabelo, não faz isso, não faz aquilo outro. Mas tem intimidade com Deus. A minha avó, ela não lia, ela era analfabeta, mas ela lia a palavra. E aí? Ela colocava as mãos dela quando eu estava com muita cólica. Ela colocava as mãos dela na minha barriga e orava. Isso é sábado. Porque era minha avó? Não, ela tinha intimidade com Deus. Ela sabia discernir a voz de Deus. Ela sabia para onde ela tinha que ir, porque ela lia a palavra. Ela tinha intimidade. Nós precisamos disso. Nós precisamos de ensino. Nós precisamos de orientação humana e divina. Aonde nós recebemos a orientação de Deus?
Deus? Na igreja. Ou vocês acham que vocês vão escutar de Deus aonde? É na igreja. Nós precisamos despertar. Despertar mesmo. E uma última coisa que eu quero falar com vocês é sobre Rebeca. Está lá em Gênesis 27. Quem puder abrir, por favor. Gênesis 27. A partir do versículo 8. Diz assim: Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-á a teu pai para que coma e que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traz. Antes de eu falar qualquer coisa sobre Rebeca, eu vou ler só mais um versículo que está em Gênesis 25, 23. Que diz assim: E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Isaac se casou com Rebeca, e Rebeca era estéril. E Isaac orou muito a Deus para que Deus a abençoasse. E ela ficou grávida de gêmeos. Recebo. Esaú e Jacó. Só que a palavra do Senhor disse aqui, em Gênesis 25, 23, que do ventre dela sairiam 2 povos, e que o menor serviria o maior. Para que Rebeca foi falar para Jacó enganar o pai? Vai lá, dá uma gambiarra, faz uma gambiarra, eu vou fazer um guisado, você vai lá e passa por Esaú, para o seu pai te abençoar. Se Deus já tinha prometido para ela que o menor serviria ao maior, que iam sair de qualquer maneira do ventre dela 2 povos, para que ela foi dar um jeitinho? Para que ela foi tentar ludibriar Isaac? Voltando para o nosso tema, Rebeca representa a igreja, Isaac representa o Pai, Cristo. Por que as igrejas tentam dar jeitinho nas coisas de Deus? Por que as igrejas tentam fazer coisas que não estão dentro da palavra? E o pior de tudo é que sabe que a maldição virá sobre ela. Aqui está escrito: faz o que eu te mandei, que venha sobre mim a tua maldição. Misericórdia.
Esaú vendeu a primogenitura dele para Jacó, por causa de um prato de comida também. Por que a Rebeca mentiu? Por que muitas igrejas têm mentido? Por que muitas igrejas têm falado o que não é a verdade? Para quê? Para mostrar número, para mostrar pessoas, para mostrar no Facebook, porque agora é tudo assim. Para quê? A igreja sabia, a igreja sabe que está fazendo errado. Muitas pessoas falam, olha, uma vez uma pessoa falou assim para o Emerson, não traz essa palavra não. Não traz essa palavra não de oferta, porque hoje não é dia, tem que ser hoje é dia 5, era dia 20, não lembro? Tem que ser uma palavra mais forte para induzir as pessoas a trazerem oferta. Que negócio é esse, gente? Se é Deus que coloca no nosso coração, para que a gente tem que dar um jeitinho, ludibriar as coisas? Essa igreja aqui é perfeita? Não é perfeita. Mas nós estamos caminhando. E eu creio que conforme a vontade do Senhor. Porque senão não teria tantos levantes contra esse lugar. Eu prefiro agradar a Deus do que agradar a Rebeca. Quem somos nós? A pergunta de hoje. Quem somos nós em Deus? Quando Isaac apalpou o braço de Jacó, ele sentiu o pelo. Só que ele falou assim: o braço é de Esaú, mas a voz é de Jacó. A palavra de Deus diz: pela tua boca te julgarei. Dá para enganar o pai? E para fechar, Rebeca era irmã de Labão. Se Jacó era enganador, Labão era o professor do Jacó. Os filhos são reflexos dos pais. E Jacó, quando Esaú viu que ele tinha roubado a primogenitura dele, a mãe falou: foge para a casa do seu tio. Foge para a casa de Labão. E Jacó ficou lá. Trabalhou 7 anos em vão. Não prosperou. Foi enganado pelo tio. Isso dá para pensar sobre a lei da semeadura, né? E da colheita. O que a gente quer colher? O que a gente quer para nós nesta noite? A gente precisa voltar para o centro da vontade de Deus. A gente precisa colocar Deus no centro das nossas vidas, no centro. Precisamos ter intimidade com Ele. Precisamos colocar Ele no devido lugar dele. Não adianta a gente tentar dar jeitinho aqui, passar a mãozinha ali, mentir aqui, vamos dar uma ajeitadinha aqui, ninguém está vendo mesmo, mas Deus sabe, irmão. Deus está vendo. E Ele é justiça. Como Jacó fez, enganou o pai e colheu o quê? Engano. Que nós venhamos lá acordar, despertar, tomar cuidado com a família que o Senhor nos deu, ter sabedoria para cuidar do nosso lar, ter sabedoria para falar com os filhos, a direcionar os filhos, a ensinar os filhos que existe um pai que precisa de reverência, que precisa ter intimidade. Vou pedir para o Emerson colocar um louvor para nós orarmos em relação a isso. Quem somos nós hoje? Se o Senhor voltasse hoje, Ele subiria ao altar com você? Misericórdia. Ele subiria, Ele falaria para você: você é a minha noiva. Ou Ele falaria: aparta-te de mim que eu não te conheço.
Você venha refletir através desse louvor. Venha falar para o Senhor as suas fraquezas, porque Ele só trabalha quando nós falamos e confessamos as nossas fraquezas. Fala para o Pai onde tem sido a sua fraqueza. Pede para que Ele arranque, que Ele comece a trabalhar em você nisso. Senhor, gera em nós sede e fome de te buscar, para que nós possamos ter uma intimidade contigo, Jesus. Hoje estamos aqui e estamos tendo a chance de orar ao Senhor, de falar com o Senhor. Nós queremos estar em Tua presença, Senhor, nem que seja a última vez. Sonda os nossos corações, Senhor Jesus. Tu sabes quais são as intenções dos nossos corações. Senhor, nós queremos ter intimidade contigo. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, nosso coração. Tira, Senhor, tudo que não provém de ti, Senhor, das nossas vidas. Nós queremos ter intimidade contigo, Jesus. Queremos ouvir a tua voz. Não queremos, Senhor, a gente. Não queremos ser bebeca, Senhor. Queremos ser como Ana, Jesus. Como fé. Uma igreja, Senhor Jesus, que busca santidade, que busca renúncia. Não busca a satisfação do ego, mas busca em ti, Senhor, a verdadeira oração. Aleluia, Jesus. Nós queremos fazer a tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Senhor. Que o Senhor esteja na frente de tudo que nós vamos fazer. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. É verdade, Jesus. Estamos aqui, Senhor, quero estar em tua presença e que seja a última vez. clame ao Senhor nesta noite. Clame a Ele. Se tiver que gritar, eu gritarei.
por essa palavra, que eu possa, eu em primeiro lugar, colocar e cuidar do que o Senhor me colocado nas minhas mãos, na minha família, na igreja. Sabemos que não é fácil estar na direção de uma casa de oração. Mas eu vou repetir, irmãos. Desse altar não sai baboseira. Nós tenhamos um temor do Senhor em primeiro lugar. Nós venhamos falar se é correção, vai ser correção. Se for bênção, vai ser bênção. Se nós temos isso daqui, nós não precisamos dar jeitinho. Ele se faz presente em todos os cultos aqui. E quem é espiritual sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando. Não importa a quantidade de pessoas. O convidado principal está aqui. Glória a Deus. Ele se faz presente em todos os cultos neste lugar. Não é porque Érica nem Emerson é melhor do que ninguém, não. É porque nós estamos aqui para buscá-lo. E nós precisamos de cada um de vocês. Ao dobrarmos os nossos joelhos, que nós venhamos a colocar essa casa de oração perante o Senhor. Eu creio que Ele vai fazer algo. Ele vai nos dar a direção. Ele vai levantar pessoas como já tem levantado vocês que estão aqui. Que nós possamos estar sensíveis à voz dEle, para fazer a obra dEle, para fazer a vontade dEle. Os dias são maus. As evidências estão aí da volta de Cristo. Então, se a gente não for um filho que tem intimidade com Deus, o vento vai passar e muitos serão levados por não terem intimidade com Deus. Então busque mesmo. Busque. Nunca é demais. É muito bom sentir a presença do Senhor. É bom servir a esse Deus. Não importa o que as pessoas falam, o que as pessoas digam. O importante é termos Ele como nosso Pai, como nosso instrutor, como quem dirige as nossas vidas. E eu creio que Ele vai fazer a obra. Já está fazendo. Em nome de Jesus. Já está fazendo. Como disse no louvor, Ele cuida dos detalhes. Dos detalhes Ele cuida. Se nós não estamos vendo, como a irmã Celina disse, que o Senhor reviva a nossa fé, aumente a nossa fé, para que nós possamos fazer a vontade dEle, permanecermos firmados na rocha, em nome de Jesus. Eu agradeço, peço perdão se falei alguma coisa errada, mas estou crescendo junto com vocês, para que um dia nós possamos glorificar o nosso Deus na glória, em nome de Jesus. Amém?